dia! Você já imaginou tratar uma falha na visão com psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional? No programa de hoje vamos falar sobre os problemas neurológicos que podem causar essas dificuldades. E ainda como escolher a melhor escola para os filhos e evitar os impactos da mudança de instituição de ensino no meio do ano. Quer fazer uma pergunta, enviar um comentário ou sugerir temas para o programa? Entre em contato com a nossa produção que a gente responde aqui ao vivo. Os canais estão aí na sua tela. Mesmo enxergando bem, de perto, de longe, com exames oftalmológicos normais, muita gente tem dificuldades de enxergar no dia a dia, na hora da leitura ou da visão em movimento. Pois estudos recentes mostram que a dificuldade visual não está ligada apenas aos olhos. Para conversar sobre este assunto, aqui no nosso estúdio, a neurocientista Caroline Alencar, que é coordenadora do Laboratório de Pesquisas Aplicadas à Neurovisão, o LAPAN, que é vinculado ao FMG. Bom dia, Caroline. Tudo bem? Como que a imagem é formada nos nossos olhos? Então, essa questão é que as pessoas imaginam a visão só no olho, mas o olho é o início da visão, é onde tem a entrada da luz e as primeiras células que vão captar a luz. Mas para a gente ter uma visão, de fato, é um caminho do olho até o cérebro com várias estruturas envolvidas. Então, embora o problema possa não estar no olho, existem várias outras estruturas que precisam estar saudáveis, em funcionamento adequado, para a visão também estar. Agora, que problemas podem provocar essas dificuldades que não estão ligadas ao olho exatamente? Então, tem várias condições que causam mudanças neurais e que acabam acarretando mudanças visuais também. As pessoas com depressão, por exemplo, elas têm uma sensibilidade ao contraste menor que a gente, que as pessoas... Então, o que é essa sensibilidade ao contraste? É a nossa capacidade de ver diferenças de iluminação, diferença de cor. Então, elas já veem o mundo de uma forma mais cinzenta do que o resto das pessoas. Olha que interessante, parece que tem a ver mesmo com o estado de espírito, né? Assim, com a situação emocional que a pessoa está vivendo e acaba que isso reflete também na visão. É que o nosso cérebro ele é um conjunto, né? Uma rede, está tudo ligado. Então, a gente consegue ver com medidas neurovisuais, ter uma ideia de como está o seu cérebro, se ele está normal, se tem alteração. E o que é a neurovisão? Então, a neurovisão é uma ciência, é um braço da neurociências e ela estuda o sistema visual de forma completa, do olho até o cérebro, com todas as áreas envolvidas. Tem como você mostrar pra gente? Claro. Aí? Aqui, nesse modelo aqui, né? Esse modelo de metade do cérebro. É metade do cérebro, imaginando ele assim, por exemplo. Aí essa metade aqui, a informação, né, vem do olho e vai aqui para essa estrutura, que é o tronco encefálico. Essa estrutura, o que chega aqui, não é consciente para a gente. Mas aqui que está a orientação, coordenação da movimentação ocular e várias outras funções. Então, se você tiver problema aqui, por exemplo, você vai ter problema para ler. Porque para ler, os seus olhos precisam se mexer de forma sincronizada. Aí daqui a informação vai para cá, para o início do córtex visual, e tem duas vias. Uma aqui, a via dorsal, e uma aqui que é a via ventral. Nessa via dorsal, tem área para visão de movimento, de profundidade, e nessa daqui, mais ventral, está mais ligada à identificação do objeto. Então, aqui que a gente vê forma, vê cor. E tem uma área, o ser humano, como a gente usa muito face, né? A gente tem uma área específica para a visão de face, que é a área fusiforme. Então, tem gente, por exemplo, que tem uma lesão nessa área e não consegue identificar a face. Ele olha para você, vê cabelo, vê roupa, mas não consegue ver sua face. Não consegue ver o rosto? Não consegue ver rosto. Ele acaba aprendendo a reconhecer pessoas por tom da voz. Então, tem muitos casos que você olha de gente que tem dificuldade num certo tipo de processamento e que se você olhar só para o olho, você não consegue explicar. E quais são as outras doenças que podem... Os outros efeitos, né, que o problema da neurovisão pode causar? Por exemplo, focando na leitura, que é o que eu tenho estudado bastante ultimamente, as pessoas que têm esse problema de coordenação ocular... cerca de 40% das pessoas que são diagnosticadas erroneamente como com transtorno de aprendizagem. Então, elas são taxadas normalmente de crianças mais burrinhas, né, ou preguiçosas, que não gostam de estudar. E quando a gente corrige,
Eu já vi casos estatísticos que a gente fez análise de um estudo com 300 crianças e elas melhoraram 230% de rendimento. Então, é criança que agora está tomando Ritalina, outros medicamentos para transtorno de hiperatividade, né? Está tendo seu rendimento escolar prejudicado e o futuro e todo o resto por um problema neurovisual não diagnosticado. Isso é relativamente comum? Esse tipo de problema? Estima-se que a população normal, cerca de 10%, tem alguma alteração neurovisual. E, às vezes, tem uma parte da população que compensa, porque tem mais condições, né, de ter um tratamento mais... tem um acompanhamento mais forte, mas que, se fosse corrigido, o seu desempenho conseguiria ser muito melhor. Agora, como é que identifica esses problemas? Então, tem vários testes que a gente faz. Na pesquisa, tem técnica que eu uso que a gente está estudando há mais de 100 anos. E na clínica está chegando agora. Então, isso que é a proposta do laboratório desse congresso, é fazer essa comunicação. Porque parece que a gente está estudando, descobrindo o método para identificar e tratar a doença, e os profissionais, na prática, não estão aplicando, não né? estão aplicando, então não está sendo útil, né? Tem ligações genéticas, esses problemas da neurovisão? Tem também, por exemplo, o daltonismo, que é um problema para cores, para visão de cores, cegueira para cores. Tem muita gente que estuda, por exemplo, sinal de trânsito. É verde, vermelho e amarelo. Se a pessoa tem daltonismo, como que O daltonismo confunde justamente vermelho... Então, na nossa retina, a gente tem 3 sensores que começam a percepção de cor. Um percebe ondas mais baixas, que é referente ao azul. O outro, ondas médias, que é o verde. E o outro, que é ondas mais longas, que é o vermelho. Então, tudo que a gente vê de cor parte da estimulação dessas 3 células. A combinação delas, né? Da estimulação delas. Ok. Aí, a verde e a vermelha é onde tem maior problema e é genético. É passado de mãe para filho, porque está no cromossomo X. Então, no caso do daltonismo, ele teria dificuldade de diferenciar o vermelho e o verde. Exatamente. O maior problema, o mais comum, é isso. E quase não tem mulher daltônica, porque a gente tem 2 X. Então, se um X está com problema, o outro compensa. O homem não, né? Se ele pegar o gene do daltonismo, ele vai expressar necessariamente ser o X, então ele vai ter os sintomas. Exato. Tem a síndrome, como é que é o nome? Síndrome de Irlen, exatamente, que confunde um pouco os sintomas, não é isso? O que é essa doença? Essa síndrome de Irlen, a Irlen, ela é uma psicóloga, ela até veio ano passado aqui visitar a gente. Ela tem um instituto internacional, assim, essa síndrome é reconhecida em vários países. O que ela trouxe de novo, tem questões das pessoas que leem, vem a letra sumindo, né? O que ela trouxe de sintoma novo para caracterizar a síndrome dela é a questão da hipersensibilidade à luz. Essas pessoas, elas não conseguem ficar muito em ambiente muito claro. Quando elas leem, como reflete, né? Então elas cansam muito rápido, não conseguem ler por muito tempo. E aí ele desenvolveu uma tecnologia que são filtros. A gente coloca o filtro sobre o texto e bloqueia uma faixa da luz. Porque a luz branca tem comprimentos de onda, né? A luz é uma onda. Então tem comprimento de ondas no intervalo grande. E tem um pequenininho que a gente vê. Dentro desse que a gente vê, às vezes você é hipersensível a um pedacinho, não a tudo. Então ela desenvolveu essa técnica que a gente tem usado e tem se mostrado eficaz para várias outras condições. E nesse caso da síndrome de Irlen, ela era confundida com o quê? Com dificuldade de aprendizado, de leitura, isso? Exatamente. Tem gente, porque dislexia é um termo muito amplo. Se você olhar no CID-10 ou no DSM-4, que são as... CID-10 é de doenças gerais e DSM-4 de doenças mentais, são os manuais mais aceitos. E se você olhar lá, dislexia é problema de leitura com qualquer causa. Então, acaba sendo um termo abrangente demais. A Irlen, ela separou. Tem gente que é taxada de dislexia, mas tem déficit de atenção. Gente que é dislexia, mas tem hipersensibilidade à luz. Então, ela fez o recorte, né, da Agora, quem tem alguma dela. dificuldade desses modelos que você está falando, desses tipos, o que deve procurar? Um oftalmologista, um clínico ou um neuroclínico, não sei como é que diz a especialidade?
quem que deve procurar? Porque a pessoa está em casa, às vezes tem alguma dessas dificuldades e não sabe a quem recorrer, né? Exato. Então, aqui, eu sou neurocientista, mas eu coordeno um laboratório, então a gente faz pesquisa. A gente fica nos bastidores desse atendimento. Dando suporte desse atendimento. Lá no Hospital de Olhos, daqui de Minas Gerais, existe um setor de neurovisão, que tem vários equipamentos e tem tratamento também. Mas a gente já deu treinamento para profissionais no Brasil inteiro. Anualmente, a gente faz curso 4 vezes por ano. Né? Então, tem profissionais treinados no Brasil inteiro. Às vezes, se a pessoa mora longe daqui, a gente consegue indicar um lugar perto dela que ela possa. Agora, você citou alguns exemplos, por exemplo, do daltonismo. Esses problemas da neurovisão, eles são permanentes ou eles podem desaparecer com o tempo? Podem desaparecer. Essa é a grande questão. Porque o nosso olho, se você tem um problema de refração, que é a capacidade de ver detalhe, letrinha, aquele teste que o oftalmologista faz, a lente está com problema, acabou, não tem o que fazer. Mas com o nosso cérebro, a gente consegue treinar. Tem uma condição que é muito interessante, que chama blind sight. É como se fosse visão cega. E tem gente que é cego porque tem cegueira cortical, não por conta do olho. Então, como eu falei para você que nas áreas iniciais, né, do tronco, tinha essa parte de orientação espacial, tem um vídeo, você põe no YouTube, muito legal, que o senhor ele vai andando numa sala. Ele é cego, diagnosticado como cego. Tem um monte de coisas no meio do caminho. Ele atravessa a sala, desvia de tudo, não bate em nada e não sabe que desviou. Ele só andou, porque nesse lado da visão é ativo. É inconsciente. Ah, sim. Então, se ele fosse... Até um oftalmologista famoso nos Estados Unidos falou que ele ia chamar todo mundo que ele diagnosticou como cego para examinar de novo. Porque esse tipo tem tratamento. Ô, Carolina, infelizmente nosso tempo acabou, mas só lembrando o pessoal de casa, então, o Congresso Brasileiro de Neurovisão começa hoje, vai até o dia 20, né, o próximo sábado, na Faculdade de Engenharia da UFMG, que fica na Avenida Antônio Carlos, 6.627, na Pampulha. E o site, para quem quiser informações sobre o Congresso, ainda dá tempo de se inscrever, é o www.neurovisão.com.br. Obrigada, viu, Carolina? Obrigada. Bom dia para você. Bom dia. Em instantes, os impactos e os cuidados na hora de trocar as crianças de escola, principalmente nesta época, no meio do ano letivo. Opinião Minas volta já.